Carlyle. A gente vai falar do Tarcísio daqui a pouquinho. Na verdade, já vamos trazer. Eu quero trazer ele, o Luiz Costa Pinto, um jornalista, enfim, amigo da Fórum, uma das vozes mais importantes aqui do Brasil hoje. Tudo bem, Lula? Tudo bem, como é que vai? Como vai, Sinara, Yuri e comunidade da Fórum? Muito bom estar aqui com vocês. Pois é, ô Lula, antes de trazer o seu levantamento acerca do Tarcísio com a relação à FSB, eu queria trazer duas notícias para tanto você como o Sinara comentarem. Que é o seguinte, a primeira é essa aqui. O Tarcísio, ele teve num evento neste sábado, com a presença de prefeitos do MDB, partido do Ricardo Nunes, partido, inclusive, que é base do governo de alguma maneira, e ele fez no seu discurso meio que um choro, falando que a polarização e os ataques têm destruído o Brasil, que esse momento da tarifação não é um momento para a briga política, que tem que deixar a briga política de lado e a polarização de lado, e deu como exemplo, pasmem, o Michel Temer como exemplo de pacificação do país. E logo em seguida, depois, ele afirmou que ele recuou e que agora é hora de todo mundo andar de mãos dadas, ou seja, para a extrema-direita, é que todo mundo vai dar a mão junto com o Tarcísio para, enfim, discutir a solução para as tarifas. Lembrando que na última sexta-feira, o Eduardo Bolsonaro fez um tweet atacando o Tarcísio, por o Tarcísio tentar negociar a questão das tarifas sem ter como uma das pautas a questão da anistia. Inclusive, durante essa coletiva que ele deu após o evento no sábado, ele falou que a questão da anistia era uma questão política e que não era tão importante. O que era importante era acabar com as tarifas nesse momento, tentando se distanciar mais ou menos do bolsonarismo. Mas o fato é que ele apanhou muito da esquerda por conta da sua crítica ao Lula quando as tarifas foram impostas, e agora apanha da extrema-direita por não estar umbilicalmente ligado a Eduardo Bolsonaro. Primeiro eu queria ouvir a Sinara, depois queria ouvir o Lula. Não, pode ouvir o Lula primeiro. Ok, né? Bom, primeiro vamos começar nessa questão do Temer que você colocou aqui, Yuri. Essa é algo que a gente tem que ficar de olho, porque eu acho, não, tenho certeza, tá? O próximo passo do bolsonarismo, do Bolsonaro, será tentar constituir o Temer como um de seus advogados na defesa junto ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Bolsonaro está convencido que o Temer seria a única pessoa que poderia apresentar os argumentos dele, e isso é uma ilusão, tá? Para o Alexandre de Moraes. Porque o Bolsonaro botou na cabeça que o Temer tem ascendência sobre o Alexandre de Moraes. E não tem. Né? Esse é um dos mitos, essa é uma das lendas urbanas de Brasília, de que as pessoas controlam ministros dos tribunais superiores, sobretudo Supremo e STJ, porque os indicam. Né? O controle vai até o momento da indicação. Depois da indicação, tchau e bênção, né? Porque eles são integrantes do poder constituído. E nessa estratégia está, de novo, a FSB, que você falou lá atrás. Porque quem está fazendo esse amálgama do ponto de vista da interlocução entre essas partes é essa empresa que hoje não enxerguem a FSB apenas como uma empresa de PR, né? De relações públicas, de assessoria de comunicação. A FSB hoje, né, em razão de ter entrado com os dois pés e as duas mãos, né,
dentro do Palácio do Planalto, no governo do Temer. Eles se tornaram agência do Palácio do Planalto. No governo, não, que eu nunca chamo governo, né? No período do Temer, porque foi um período de usurpação do poder, né? Só um minuto, tá? Foi um período de usurpação do poder, né? E a FSB hoje ela controla boa parte das assessorias de imprensa da esplanada dos ministérios. Ela abraça outras agências que atendem o governo. Ela acabou de se associar, de comprar o controle da maior produtora de vídeos lá. Ela tem participação em assessorias na área privada e promove uma mídia cruzada com essas assessorias, e ela está também dentro do Palácio, né, dos Bandeirantes, traçando a estratégia política, né, hoje do Tarcísio, né, e eles estão com um acordo operacional com uma agência de publicidade que atende a SECOM do Palácio do Planalto, que é a Calia, que chegou lá por conta do período do Temer também, licitada no período do Temer, né? A Calia tem relações com o Elcinho Mouco, que é o publicitário do Temer, então fecha o jogo aí e é fundamental, tá, no processo de comunicação da Prefeitura de São Paulo, do MDB. Esse é um jogo onde está todo mundo junto e misturado, né? E a estratégia do Palácio do Planalto amarrada lá. Aí vem a questão do Tarcísio, né? O Tarcísio cometeu um erro que eu diria hoje, com as informações que a gente tem hoje, um erro quase fatal de estratégia política nessa colocação dele no mercado eleitoral, que foi essa ingerência, essa gestão junto ao Supremo. Ela foi de uma patetice, de uma parvoíce, de um amadorismo, hoje a gente sabe que os ministros para os quais ele telefonou foram o Barroso, o ministro Barroso, presidente do Supremo, né, e o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, né? Ele ligou para os dois, e ligou para os dois imaginando que essa informação não vazaria. A informação vazou porque os ministros ficaram tão indignados, tão surpresos com o amadorismo desta gestão, que quiseram matar o mal pela raiz. E aí o Tarcísio queimou, na largada da disputa para 2026, o maior trunfo que ele tinha para o Bolsonaro, que era o de seguir sendo um negociador para a pacificação. O Tarcísio estava querendo construir aquela imagem de o negociador, o pacificador. Peguem a entrevista que ele deu no sábado. O Tarcísio, no sábado, ele está completamente fora. Vejam a imagem, completamente fora da esfera. Ele nunca imaginou que seria atropelado, né, no meio do caminho pelo próprio Supremo, por ministros, Barroso e Gilmar Mendes, que ele considerava amigos, né? Não tem amizade. Foi, assim, uma falta de visão política que dá a medida, o tamanho do Tarcísio. E peguem também, no sábado e no domingo, os pronunciamentos do Geraldo Alckmin sobre essa crise. O Alckmin já entrou rasgando na política de São Paulo, né? O estrago que o Alckmin abriu, porque o Alckmin se colocou como o interlocutor do empresariado de São Paulo, empresariado que o conhece, que sabe quem ele é,
que trabalhou com ele nos 4 mandatos, contando o período que ele encerrou do Covas, nos 4 mandatos de governador do Geraldo Alckmin lá. Né? Então, o prejuízo, né, dos erros em série, né, cometidos pelo Tarcísio nesse processo, eu acho que são impossíveis de ele recuperar o que foi feito, além do dissenso dentro da família Bolsonaro. Olha só, eu queria trazer aqui rapidinho, antes da Sinara comentar, 2 coisas são importantíssimas. Primeiro, trazer os superchats. O Edson Joane diz: Bozo e seus milicos amestrados gabaritaram todos os crimes de lesa pátria da Constituição. Está tudo documentado em vídeos e postagens. Historiadores terão facilidade de contar isso no futuro. Pois é, né? Pois é. A Maria Rita Guedes diz: me pergunto se a Faria Lima também vai se distanciar do Tarcísio. Quero que o Lula comente depois isso. E a Gaúcha Lusitana diz aqui: incrível como a luta pode ser prejudicada pelo ego. A Fórum não chegou aqui ontem. A generalização é sempre uma coisa burra e não ajuda. Abraço. Muito obrigado, Gaúcha Lusitana. Enfim, eu queria trazer essa notícia porque a gente trouxe ontem na Fórum essa análise que foi feita, publicada na Folha de São Paulo. É uma pesquisa, né, um artigo de um jurista, eu vou até pegar aqui o nome dele, em que ele fala que o Tarcísio cometeu crime de responsabilidade e poderia, né, sofrer com impeachment. Isso porque ele cita 2 fatos. Né? O primeiro fato é esse que o Lula acabou de trazer, o fato do Tarcísio ter ligado para ministros do Supremo para tentar livrar a barra do Bolsonaro. Isso talvez seria visto como uma obstrução de justiça, o que é um crime, mas não serviria para o impeachment. O que serviria para o impeachment é o fato do Tarcísio tentar negociar as tarifas com representantes americanos sem ser a atribuição dele, porque isso é atribuição do presidente da República, isso seria um atentado à ordem constitucional e, portanto, o Tarcísio estaria incorrendo em crime de responsabilidade. Só para citar aqui o jurista que falou isso, é o Alfredo Atié, presidente da Academia Paulista de Direito. Ele é desembargador e fala que as atitudes do Tarcísio configuram, abre aspas, usurpação de função constitucional. A gente sabe que ele tem base, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que isso é pouco provável de vingar politicamente, mas, de qualquer maneira, isso ser publicado, inclusive, na Folha, mostra que está havendo um dissenso acerca da questão do Tarcísio, né? E olha só, Yuri, só uma correção aí, um dado. Se for pedido o impeachment dele, ou até por obstrução de justiça, isso não passa pela Assembleia, tá? Isso é uma decisão do STJ. Então, é o STJ que é o tribunal encarregado de julgar governadores, né? O foro dos governadores é no STJ. E, se for por obstrução de justiça, não tem nada a ver com a Assembleia. Esse é um risco não calculado pelo Tarcísio nessa maluquice que ele cometeu na sexta-feira. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente não chegou a ler aqui o tweet do Lula falando da FSB, que é essa empresa, essa agência muito grande, gente, muito grande, de assessorias de imprensa no Brasil. Acho que é a maior hoje, Lula. É a maior, disparado. Ela desmontou, ela destruiu a concorrência. É muito grave isso. Aí eu quero ler aqui o tweet do Lula para vocês terem uma ideia, porque é uma questão que os jornalistas conhecem melhor, né? Não é tão conhecida da grande mídia, e eu quero ler aqui para vocês terem uma ideia de como que essa agência está gigante, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Lula sobre isso. A estratégia de Tarcísio é a FSB e um alerta para o Palácio, sem espaço para ingenuidades. A empresa de comunicação FSB desembarcou com engenharia, infantaria e plano B na pré-campanha de Tarcísio de Freitas. Enviou para lá o general Alon Foywerker, ex-comunista do PCdoB, ex-obreiro de Aldo Rebelo no partido e no governo, ex-assessor de José Dirceu na época da Casa Civil. Foi da FSB a ideia de vender a imagem de Tarcísio como resolvedor de problemas
nos ataques vis canalhas e desqualificados de Donald Trump ao Brasil e ao comércio internacional das empresas brasileiras. Foi deles também a maluquice de fazer o governador de São Paulo propor a ministros do Supremo que autorizasse o réu por tentativa de golpe de Estado Jair Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos a fim de negociar. Isso foi um absurdo, tá? Isso aqui eu já vou abrir um parêntese, que é um absurdo. Um cara que não tem nenhum cargo no governo está prestes... Imaginem se fizessem isso com o Lula, prestes a ser preso pelo Sérgio Moro e conversar com ele para ir para o exterior negociar em nome do governo. Vocês imaginem o escândalo que não seria. Agora o Tarcísio está negando, tá? Claro que os ministros do STF ficaram chocados com a ousadia que lhes pareceu infantil até. Tarcísio estava pedindo parceria ao STF para pôr o ex-presidente quase presidiário na rota de fuga. Pois bem, qual o problema? A FSB é também a agência de comunicação licitada no período de Temer e no governo Bolsonaro para cuidar da comunicação pública do Palácio do Planalto e, entre outros, do Ministério do Desenvolvimento Industrial, onde despacha o vice-presidente Geraldo Alckmin e que é órgão estratégico em todas as ações de resposta do Brasil aos ataques dos Estados Unidos. A FSB está conectada ao coração da estratégia de comunicação de todos os lados. E, no caso de Tarcísio, na construção da imagem dele como pré-candidato resolvedor do campo da extrema-direita como alternativa a Bolsonaro. Não há mais espaço para ingenuidades na comunicação pública, sem margem para erros. Então, qual é a pergunta que eu faço para o Lula em relação a essa análise dele? Há conflitos de interesses em o Palácio do Planalto manter a FSB trabalhando ao mesmo tempo que a FSB está lá em São Paulo construindo a candidatura do Tarcísio? Eu acho chocante, viu, Lula? E é chocante, né? Agora, Sinara, é muito mais grave do que apenas isso. Até primeiro vem o seguinte: eu faço uma ressalva aí, não há mais chance, a gente não pode dar chance para ingenuidade, né, na comunicação pública. E eu quero ressaltar que desde que o Sidônio entrou lá, a comunicação pública, a comunicação palaciana só tem acertado. Acho que foi um acerto muito grande na sexta-feira o presidente Lula não fazer um pronunciamento e sim dar entrevistas diferentes a veículos diferentes da mídia aberta. Foi muito melhor. Poderia até ter chamado para hoje uma coletiva também, mas aí ele já está no formato, no modo de resolver as questões, né? Agora, o que é a FSB? Bom, ela entra no Palácio no período do Temer, tá? E aí passa a ditar a estratégia, né, de ação do Temer. Inclusive, o secretário de imprensa do Temer, que se chama Márcio Freitas, né, no Palácio, que estava lá quando a FSB ganhou a licitação, quando termina o período do Temer, ele vai trabalhar na FSB, onde ficou até um mês atrás, como diretor e sócio, tá, da FSB, inclusive tendo levado contratos de empresas públicas para lá. A FSB, estando ali, ela vai crescendo de maneira devastadora e vertiginosa na esplanada dos ministérios, ganhando licitações de praticamente todos os ministérios, né? Ela mata a que tinha sido anteriormente a maior agência de comunicação pública, que era a CDN, Companhia de Notícias, né? Surgida no período do governo Fernando Henrique, inclusive era propriedade de um ex-genro do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas a CDN foi desmontada por essa concorrência que em muitos momentos é desleal da FSB. Aí a FSB começa a comprar pequenas empresas de assessoria de comunicação que começam a tentar fazer alguma concorrência para ela. Então, assim, ela perdia algum processo licitatório, ela comprava o concorrente. Perdia, comprava. Em 2022, quando o Tarcísio ganha, eles estão, por exemplo, no governo do Rio de Janeiro, estavam lá com Cabral,
ficaram com o Witzel, estão com o atual governador, estarão com o futuro, se não houver um corte, né, nessa relação. O Eduardo Paes cortou a relação lá na prefeitura. Assim como aqui em Brasília, na Esplanada, o Renan Filho cortou a relação com eles no Ministério dos Transportes, mandou relicitar o contrato, né? Aí uma agência de fora da esfera deles venceu, eles fizeram uma oferta para comprar essa agência. Então, é dessa forma. Aí eles compraram a produtora de vídeos que faz o maior número de vídeos para a publicidade oficial. E eles, então, tendo incorporado duas outras empresas, né, de comunicação em São Paulo, eles se tornam as empresas do Tarcísio, né? Ponto. O Paulo Pimenta estava... Isso aí, vamos falar de dezembro de 2022. O Paulo Pimenta começou a se falar do nome dele para ministro da SECOM e tal. Paulo Pimenta não conhecia ninguém nessa área, né? Eu conhecia por questões profissionais, até porque fui vice-presidente de agência de publicidade aqui em Brasília, conhecia todo mundo, né, do setor. O Pimenta me pediu uma ajuda, né, para eu falar como era o setor para ele. Eu disse: eu vou ter uma conversa e vou te falar como é todo o setor e o que você não deve fazer. Aí disse: olha, o Bolsonaro acabou de fazer uma licitação nessa área, deixou para vocês contrato de 5 anos, ou seja, vocês vão ter que trabalhar com essas 4 agências de publicidade aqui, que são Calia, Nova SB, Propeg, né, e a Nacional, né, e a agência de assessoria, que é a FSB. A FSB está dentro completamente da assessoria de imprensa do Palácio, porque desde o período do Temer, e sobretudo com o Bolsonaro, eles terceirizaram completamente essa área. E é totalmente terceirizada. E aí eu disse para o Pimenta: não caia no erro de manter as mesmas pessoas, tem que tirar todo mundo, você não vai ter tempo de fazer uma nova licitação, mas mude a operação do contrato. Aí ele fez tudo ao contrário, eu não sei por quê, tá? Até desconfio, né? Mas não sei e não vou falar aqui do que é que eu desconfio, né? Aí a FSB passou a ser a fornecedora da pesquisa do Palácio do Planalto, da pesquisa que dá a estratégia, ao mesmo tempo que eles estavam contratados pelo Campos Neto no Banco Central e faziam as pesquisas e a estratégia de comunicação do Campos Neto no Banco Central e também no Palácio dos Bandeirantes com o Tarcísio. Aí eu disse, eu falo, teve essa conversa, eu disse: o Pimenta não pode, eles têm um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp estão todos os coordenadores, né, dos contratos de comunicação. Então, é claro que tem uma contaminação de estratégia. E mais, por coração, por ideologia, né, eles detestam vocês. Eles detestam o presidente. Não tem profissionalismo nisso, né? A adesão ideológica deles é para o outro contratante, é para o pessoal do Campos Neto, é para o pessoal do Tarcísio. Vocês não podem correr esse risco. Ele seguiu correndo esse risco. As pesquisas continuaram sendo contaminadas e mais. É a mesma empresa que dá assessoria para o BTG, é a mesma empresa que, por exemplo, e eu tive essa conversa, tá, sobre o tópico Eletrobras. Eles dão assessoria para a Eletrobras. No início do governo, o presidente Lula sempre bateu na questão da privatização da Eletrobras, que foi uma privatização feita na Bacia das Almas, que foi uma privatização que foi, na verdade, uma entrega, né? E eles estavam fazendo a comunicação palaciana
né, com essa lógica, e do outro lado eles estavam fazendo a comunicação da Eletrobras privatizada, como ainda estão, tá? E pior, também estão no Ministério das Minas e Energia, também são a assessoria do Ministério das Minas e Energia. Não é um cartel? Não dá para denunciar o CAD? Dá e deveria, Sinara, mas o problema é que ninguém fala disso na nossa mídia tradicional e mesmo entre veículos da mídia independente, vamos dizer assim. Por quê? Porque a FSB, com os seus clientes, ela pega e faz acordo comercial. Não, vamos botar um banner aqui, você vai então fazer campanha do meu cliente e tal. Banco Master, por exemplo, né? Aí vamos botar aqui o banner do Banco Master, vamos botar aqui o banner da JBS, né? Vamos criar uma campanha aqui off-mídia de não sei o quê. Vamos... aí traz. Hoje, a FSB, então, tem uma relação com diversas empresas privadas, é a agência da CNI, é a agência do Sebrae Nacional, né? E sai colocando tudo dentro dessas campanhas. É a agência do GDF, do BRB e do Banco Master ao mesmo tempo, né? É uma loucura, né? É uma loucura. E aí eu fiz uma certa vez, peguei o diretor deles aqui, que é também sócio, né? E disse para ele, tudo isso que eu estou falando aqui, disse, vocês não podem fazer isso é uma loucura, isso é um absurdo. Aí veio aquela... Não, mas nós sempre ganhamos licitação. A gente sabe, assim, nós sabemos como é esse processo aqui. Eu, pelo menos, sei, né, muito bem como é esse processo. Eu conheço, tá? Esse processo, e isso não é argumento. Aí eu contra-argumentei com ele e disse o seguinte... Qual é o muro de proteção para o governo? Qual é o muro de proteção para a sociedade que faça com que as estratégias não sejam contaminadas e não haja vazamento? Aí ele falou uma pachorra enorme, né? Esse muro sou eu. Você não confia em mim? Aí eu disse, claro que não. Claro que eu não confio em você. E o problema é que isso está perpetuado, tá? E aí só mais um dado, tá, Sinara? No final do período do Pimenta lá, e ainda bem que o Sidônio canetou e acabou com aquela história, com aquele processo, e está refazendo tudo do zero, criaram aquela história de tem que fazer uma licitação para atendimento da publicidade virtual, tem que ter agência de internet e tal para o governo. Tudo foi estruturado dentro da FSB. Tá? Eles que venderam aquela ideia e eles têm agência virtual também. Tá? Então, é um absoluto escândalo essa contaminação. E aí, só para falar, em razão desse post aí que você leu, tá? Já 5 minutos depois da postagem, gente do governo, um ministro, um secretário executivo e um dirigente do PT entraram em contato comigo, todos três dizendo, já sabemos disso, a gente estava esperando que alguém falasse, isso está sendo mapeado e terá resposta. Terá resposta quer dizer, vamos agir de alguma forma. É impressionante o que você traz, Lula. É uma situação realmente que assim, né? A gente está falando de não só de áreas estratégicas e sensíveis do governo, mas também de empresas estratégicas para o Brasil, como é o caso da Eletrobras, como é o caso de diversos bancos, como você citou, e também, né, o nível de informação sensível com que essas empresas manejam, né? Questões de popularidade, levantamentos de opinião, etc., que podem balançar as instituições para um lado ou para o outro, né? Uma influência. Assim, só um dado, grande. Yuri e Sinara. Aí ontem não, sábado, tá? Me ligou um presidente de conselho de uma enorme, uma das
5 maiores empresas brasileiras, né, de atuação no exterior, inclusive. Ele me ligou, aí disse, Lula, eu conheço muito, ele disse, Lula, parabéns por essa postura, porque isso que acontece no mercado de assessoria e tal, não é só nele. A FSB também criou uma empresa de lobby, né, que se chama SETA, né, e faz lobby institucional junto ao Congresso, junto ao Legislativo, ao Judiciário, né, e lobby usando essas informações confidenciais, informações estratégicas que tem dentro dos ministérios. Então, houve um momento, hoje em dia eles não estão mais com a conta do Ministério da Saúde, tá? Eles perderam o Ministério da Saúde com a ministra Nízia, mas eles estavam, durante muito tempo ficaram lá, entraram com um período, foi um pouquinho anterior à chegada do Temer, né, no Palácio, eles tinham o Ministério da Saúde, a Anvisa e 2 ou 3 laboratórios, né? Era um isso de interesse. Mas total, mas isso acontece a todo momento e não tem uma regulação. É aqui que a gente precisava de um movimento regulatório para isso. Como é que eles podem, por exemplo, neste momento que a gente está vendo o Banco Central investigando e vendo se libera a compra do Master pelo BRB, que em si já é uma operação assustadora, porque, né, é um banco que estava quebrando, que aí vem um banco público e compra tal. Eles têm a conta do Banco Central, do BRB, tinham, por meio de uma coligada, a conta do Master, e tem a conta do BTG, que também estava. A conta do BTG, que é a conta master deles, né? Eles sempre tiveram. E pela conta o BTG era um dos interessados na compra, né, do que não era ativo podre do Banco Master. Como pode? Não pode. Perfeito. Acho que é muito importante o que você trouxe, Lula. A gente tem algumas questões aqui do chat. Primeiro, eu queria agradecer a Iraci Gomes, que mandou um super sticker. Queria pedir à nossa estimada audiência, estamos com uma audiência ótima aqui, 2,7 mil pessoas assistindo a gente só no YouTube, sem encontrar as outras plataformas. Queria pedir para vocês deixarem o seu like para a gente chegar a 2,7 mil likes. E aí tem gente perguntando, né, como que faria isso, se precisaria passar pelo Congresso, enfim. Que soluções, Lula, rapidinho, a gente teria para uma questão dessa? Dessa que você fala de comunicação? Exato. Então, por exemplo, você está citando, por exemplo, a FSB, mas imagino que também outras empresas também dominem contratos de diferentes áreas do governo. De que maneira o governo poderia coibir esse tipo de coisa, ou esse tipo de influência muito grande dessas empresas de comunicação dentro da política brasileira? Primeiro, eu acho que tinha que criar um marco regulatório dessas agências, mas isso vai levar um pouco de tempo. Agora, teria que chamar os gestores de contrato e dizer o seguinte, vocês vão, assim, eu não vou poder fazer, não tenho tempo, uma licitação demora de 8 a 10, 11 meses, desde você formular até você executar e ter o resultado, a proclamação do resultado e tal. Se der tudo certo, de 8 a 10 meses. Então, não tem tempo para isso, né? Você tem que trabalhar com o que está lá licitado e foi licitado, não sabemos como, no período do Temer, depois relicitado e vencido de novo por eles no período do Bolsonaro, né? Mas você tem que chamar os gestores e dizer... Opa, travou? Acho que o Lula teve uma queda aí. O Lula travou. Travou. Eu vou tirar ele aqui, pedir para ele entrar novamente e, enfim, trazer aqui também mais uma notícia enquanto ele volta. Opa, voltou? Você leu os superchats já, né? Oi, voltou? Deu uma caída e... Tá estável já. Então, é o seguinte, eu só fechando, eu acho que
teria que fazer com que o Palácio tivesse controle sobre as pessoas que trabalham lá. Esse controle não podia ser externo. E a indicação das pessoas é do Palácio, é dos ministérios, tá? E não no formato como é hoje, onde tudo se contamina. Perfeito, Lula. E aí, para finalizar, tem alguma questão, Sinara? Não, eu queria saber o seguinte, só para a gente terminar essa história aí das agências, antigamente tinha os cargos de confiança, mas tinha os funcionários dos próprios ministérios, né? Eu acho que desde a época do Fernando Henrique que começou essa história da pejotização, que não é boa, né? Porque a pessoa não é funcionária, não trabalha para o governo, trabalha para a agência. Então, os interesses das agências estão em primeiro lugar, né, Lula? Exatamente, exatamente. Então, não é só a FSB, o próprio modelo, gente, de assessoria de imprensa que é praticado desde a época do Fernando Henrique, é uma coisa que não leva em consideração a defesa do Estado, né? Que isso deveria ser a preocupação da comunicação pública, a defesa do Estado brasileiro. Exatamente. Agora, se você, nós somos todos profissionais, você entra naquela história muito falsa da mídia comercial. Nós somos imparciais, né? É o que a FSB pode dizer. Nós somos imparciais, trabalhamos para o governo Lula, mas também trabalhamos para promover o Tarcísio como principal rival do Lula. Gente, peraí, né? Profissionalismo tem limite. Outra, que não dá para uma mesma agência ser a única no Brasil todo. Isso aí é dumping, isso aí é cartel, isso aí tinha que ir para o CAD e dizer assim, não. Tem que diversificar a comunicação pública. Eu queria aproveitar. Se fala. Oi. Só um minutinho, Luiz. Só porque você comenta o que a Sinara trouxe, a Gleides Carneiro fez um super sticker aqui, e ela está perguntando faz um tempinho no chat, eu vou trazer para você. A pergunta dela, você responde se puder, que é: a defesa da soberania dos canadenses deu a eles a vitória sobre a dependência econômica dos Estados Unidos. Se formos firmes, não conseguiremos também com os BRICS? Então, primeiro comenta a fala da Sinara e depois essa da Gleides. Não, vou começar com ela. Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, esse é o caminho que o presidente Lula está adotando para a resposta que vai ser dada, né? E está muito claro que esse é o caminho que o Brasil está trilhando, e lá fora tem muita gente já comparando a resposta brasileira à resposta canadense. E o desfecho, né? Porque lá no Canadá a reação ao Trump conseguiu virar a eleição, né? E manter, né, o partido que estava no poder e que o Trump queria derrubar, né, no poder, no governo. O partido ia cair. Eles recuperaram o governo por causa da reação que eles tiveram. E eu acho que aqui a gente caminha para ter uma reprodução desse resultado, né? Agora, Sinara, aí vem a questão que é muito maior do que isso, né, e que também remonta a primeira formação da área de comunicação da SECOM, né, no início desse Lula 3, né, que vem a ausência absoluta de prioridade e de discussão sobre o que se quer com a comunicação pública. Resultado disso é o que a gente está vendo hoje com a EBC, né? O Lula 3 herda um desmonte da TV pública, um desmonte da EBC, e aí coloca lá um monte de gente que vem querendo fazer a Rede Globo, né, inclusive na pauta, e não discutir o país, não discutir as prioridades e não fazer produção jornalística com comunicação pública na veia, inclusive transformando a EBC na grande fornecedora de conteúdo para os canais independentes, que isso sim iria dar protagonismo ao governo, ao Estado, né, na discussão pública.
e isso não foi colocado na mesa, né, durante a montagem desse governo. Isso foi um erro absurdo, né? E impacta no tipo de relação. Voltou. Deu uma travadinha. Não, e esse erro impacta na relação que o governo tem também internamente, né, com os ministérios. Eu queria agradecer, Luiz Costa Pinto, pela sua presença no Fórum 11:30 hoje, com uma série de fatos que você trouxe que são importantíssimos para a gente discutir comunicação, discutir o governo, etc. Aparentemente, é uma situação muito grave que você relata aqui para a gente. Lula, enfim, queria agradecer a sua participação. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Lula está parecendo médico, gente, hoje. Está com a cara de médico. Não, essa é a minha versão jornalista, tá? Ele é assim de branco, não tá? Uma coisa assim, doutor Lula, obrigada aí pela consulta, viu, doutor? Tá bom, olha, muito bom estar aqui com vocês de novo, tá? Abração, Lula. Um abraço, tchau, beijo, Sinara, abraço, Yuri, até logo. Um abraço. Pois é, Sinara, muito importante, né, essa fala do Lula.